Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda para investir lá no exterior. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor há mais de uma década, também fundador aqui do canal Trade de Valor, onde o nosso objetivo é ajudar você a investir melhor. Nos últimos meses eu tenho feito vários esforços para incentivar vocês a investir no exterior. Todos os dias, incluindo o final de semana, eu faço lives aqui no canal analisando as ações americanas e vários vídeos já foram postados aqui no canal abordando este tema também. Eu acredito profundamente que quando as pessoas passarem a explorar a bolsa dos gringos, elas vão ver o quão superior é o mercado dos caras e finalmente vão entender o potencial que as ações americanas oferecem. E eu vejo que as pessoas ficam bem interessadas por investimentos no exterior, elas têm vontade de investir lá fora. O problema é que muita gente ainda tem medo pela falta de conhecimento, principalmente quando o assunto é imposto de renda. Então o objetivo desse vídeo, pessoal, é ser um guia completo sobre o assunto. Eu vou abordar todos os pontos que você precisa saber para se sentir seguro em relação ao fisco. Só antes da gente começar, não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo e não esquece também de se inscrever no canal. Bom, primeiramente eu quero começar falando de 3 principais erros que as pessoas cometem ao pensar em imposto de renda sobre investimentos no exterior. O primeiro deles é achar que é preciso pagar qualquer imposto nos Estados Unidos. Este é um erro bem comum. Tá? Muita gente acha que precisa recolher imposto lá nos Estados Unidos só porque investe no mercado deles. Mas isso não é verdade. Como investidor residente no Brasil, todo e qualquer imposto sobre os teus investimentos no exterior deve ser pago apenas no Brasil. Isso acontece porque o nosso domicílio fiscal é aqui. E é esse detalhe que define aonde você deve recolher os teus impostos, independentemente de onde os seus ativos estão. Para esclarecer, domicílio fiscal é o local onde você está registrado como contribuinte, onde você declara e paga os seus impostos. Sendo um residente brasileiro, o seu domicílio fiscal é o Brasil. Então é aqui que todas as suas obrigações fiscais sobre investimentos vão ser cumpridas. Então fique tranquilo que você não precisa declarar ou pagar nada nos Estados Unidos. O segundo erro mais comum que eu vejo as pessoas cometendo é achar que o imposto só precisa ser pago ao trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Isso também está longe de ser verdade. A partir do momento que você vende um ativo com lucro, a Receita Federal considera isso como um fato gerador de imposto. Isso significa que você precisa calcular o ganho e, caso seja necessário, recolher o imposto devido até o último dia útil do mês seguinte à apuração, exatamente como ocorre com as ações na B3. Ignorar isso pode gerar multas e juros em cima do imposto devido. E daí nós entramos no terceiro erro aqui: pensar que a Receita Federal não tem conhecimento das movimentações fora do país. Pensar assim é perigoso. Tem gente que acha que pode manter os seus investimentos internacionais invisíveis para a Receita. Mas não se engane, a Receita Federal e o Banco Central, operando em conjunto, têm mecanismos para rastrear essas operações, especialmente com o acordo de troca de informações entre países e com as corretoras obrigadas por lei a reportar dados dos seus clientes para o fisco brasileiro. A Receita sabe exatamente o quanto você deve para assegurar que tudo esteja devidamente declarado e pago. Então é fundamental estar regular. Não caia neste papinho de que a Receita não sabe o que você está fazendo, porque depois o barato sai caro. Eu já tive problemas porque eu apurei errado o imposto que eu devia, com operações feitas aqui mesmo no Brasil, e Deus me livre ter que lidar com a Receita Federal de novo. Você não vai querer se incomodar desse jeito. Agora que nós já discutimos os erros mais comuns, vamos entender como é feito o cálculo do imposto sobre ganho de capital para investimentos no exterior, especialmente após recentes mudanças na legislação brasileira.
presta atenção que esse é um dos pontos mais importantes deste vídeo. Toda vez que você vende um ativo com lucro, seja uma ação ou qualquer outro investimento em ativos financeiros no exterior, você precisa calcular o ganho de capital e, se for o caso, pagar o imposto correspondente aqui no Brasil. E como que isso é feito? Bom, basicamente, você pega o valor de venda em reais do ativo, subtrai o custo de aquisição em reais também e encontra o lucro ou prejuízo que você teve. Agora, tenha em mente uma coisa: manter um controle de todas as informações referentes a cada movimentação que você faz lá no exterior é crucial para você se organizar na hora de realizar as suas operações. Por mais que algumas corretoras, como a Avenue, disponibilizem tudo pronto para você, eu sempre gosto de manter o meu controle pessoal numa planilha de Excel separada. Para você entender como é calculado o ganho de capital, vamos para um exemplo fictício aqui. Vamos supor que você comprou uma ação XYZ a $100 num dia em que a cotação oficial do dólar era 5,20. O teu custo de aquisição, portanto, foi de R$520. Agora vamos supor que você vendeu essa uma ação XYZ a $120 alguns dias depois, numa data em que a cotação oficial do dólar era 5,40. O teu valor de venda ou custo de alienação, portanto, foi de R$648. A conta que você precisa fazer para apurar se houve lucro ou prejuízo é a subtração do custo de aquisição do valor de venda, ou seja, R$648 menos R$520. Você vai descobrir que o teu lucro foi de R$128. Portanto, como houve lucro, teoricamente você teria que recolher um imposto. Eu falo teoricamente, pois existe uma exceção. Caso você tenha algum prejuízo para abater vindo do passado, sendo igual à apuração de operações envolvendo ações brasileiras. Por exemplo, vamos supor que você apurou os teus resultados do mês de julho e você descobriu que teve um prejuízo de R$500. Aí em agosto você apurou os teus resultados e teve um prejuízo de mais R$200. O teu prejuízo acumulado está em R$700, pois você soma, o prejuízo de julho com o prejuízo de agosto. Agora vamos supor que você teve um lucro em setembro de R$800. Qual que vai ser a tua base de cálculo para calcular a quantidade de imposto que você está devendo? Não vão ser os R$800. Isso porque você pode usar os R$700 de prejuízo acumulado para bater o teu lucro. Então a base de cálculo vai ser de R$100, pois o resultado da subtração 800 menos 700 é 100. Entendeu a lógica? Agora vamos falar da alíquota. No entendimento de hoje, dia 15 de novembro de 2024, data que eu tô gravando este vídeo para você, a alíquota que incide sobre ganho de capital no exterior é fixa em 15%. Ou seja, teve R$1.000 de lucro, já considerando eventuais prejuízos a compensar, o teu imposto que você vai precisar recolher é de R$150. Agora, galera, presta atenção, mais um ponto importante sobre a isenção de recolhimento de imposto. Até o ano passado, você poderia vender até R$35 mil por mês e ficar isento de pagar imposto de renda em operações no exterior. Mas agora a regra mudou. Tem muito conteúdo sobre imposto de renda em investimentos no exterior desatualizado aqui no YouTube que vai te dizer que existe essa isenção. Porém, desde o início deste ano, o projeto de lei 4.173/23 entrou em vigor e ele determina o fim dessa isenção. Infelizmente, não existe mais essa possibilidade de vender até 35 mil no mês e ficar isento. Hoje, qualquer venda de ativo no exterior com lucro, independentemente do valor, é fato gerador de imposto. Agora que você entendeu como funciona o imposto sobre ganho de capital, vamos falar sobre os dividendos que você recebe ao investir no exterior. Esse é um ponto importante porque, diferente do Brasil, os dividendos recebidos de ações americanas, por exemplo, eles são tributados na fonte. Quando você recebe dividendos de ações americanas, a tributação acontece diretamente nos Estados Unidos antes mesmo do valor cair na sua conta. Por lei, os dividendos são tributados em 30% lá fora, mas você não precisa se preocupar com isso. O valor do provento já cai líquido na tua conta da corretora. E uma boa notícia, você não precisa pagar absolutamente nada de imposto sobre esses dividendos aqui no Brasil. Isso acontece porque existe um acordo entre os Estados Unidos
e o Brasil para evitar a bitributação. Como a alíquota máxima do imposto de renda para pessoa física no Brasil é de 27,5% e os dividendos já são tributados na fonte em 30% nos Estados Unidos, você está isento de pagar qualquer imposto adicional aqui. Tudo que você precisa fazer é informar o valor do dividendo recebido na tua declaração anual de imposto de renda, para que a Receita tenha apenas o registro completo. E falando da declaração anual do imposto de renda, aqui vai o essencial do que você precisa saber para manter tudo regularizado com o fisco. Além de calcular e recolher o imposto mensalmente quando houver ganho de capital, é obrigatório declarar todos os ativos que você possui no exterior. Isso inclui ações, ETFs, REITs, que são o equivalente aos fundos imobiliários lá no mercado americano, e até mesmo saldo em contas internacionais. Independentemente de vender ou não, a Receita quer que você informe tudo isso para manter um panorama completo do teu patrimônio. Também é necessário incluir os ganhos obtidos e os impostos que você já pagou ao longo do ano. Isso evita qualquer risco de cobrança duplicada e garante que está tudo correto. E por fim, os dividendos que você recebe lá fora, que já vêm tributados na fonte, também precisam ser informados na sua declaração. Não haverá um imposto adicional a ser pago sobre esses dividendos no Brasil, mas o valor precisa ser registrado. E é importante deixar uma coisa bem clara aqui. A declaração anual é diferente do recolhimento ou pagamento de impostos, pessoal. A declaração é simplesmente um informe, uma foto completa do seu patrimônio ao final de cada ano. Ela é obrigatória, mesmo que você não tenha tido lucro, não tenha realizado nenhuma venda, ou mesmo que os seus ativos ainda estejam lá sem movimentação. É só uma questão de manter o fisco informado sobre o que você possui. Mesmo se você não investe no exterior, mas investe aqui no Brasil, lembra que a declaração é uma obrigação do investidor. Todo mundo tem que entregar. Por fim, vamos falar sobre o imposto sobre herança, também conhecido como Estate Tax, que preocupa muita gente que quer investir lá fora. Então vamos esclarecer tudo o que você precisa saber sobre isso. Diferentemente do Brasil, onde o imposto sobre herança é estadual e varia conforme o estado, nos Estados Unidos existe um imposto federal conhecido como State Tax. Para cidadãos americanos, a isenção é bastante elevada, ultrapassando 13 milhões de dólares por pessoa. No entanto, para não residentes e não cidadãos americanos, como é o nosso caso, brasileiros que possuem investimentos no exterior, a isenção é significativamente menor, sendo de apenas 60 mil dólares. Isso significa que, se o valor dos seus ativos lá nos Estados Unidos exceder esse montante, o excedente vai estar sujeito ao imposto sobre herança, com alíquotas que podem variar de 18% a 40%, dependendo do valor total do seu patrimônio. Eu fiz uma tabela para exemplificar isso. Perceba que a partir de 60 mil dólares, você passa a estar sujeito a uma alíquota de 18%, que vai progressivamente subindo até alcançar os 40% no caso de alguém que possua um patrimônio superior a 1 milhão de dólares. Muita gente se desespera quando vê isso aqui e desanima de investir no exterior, sendo que não há motivo para isso. Existem diversas soluções que você pode adotar para minimizar de forma significativa ou até zerar a incidência desse imposto. A partir do momento que você passa a deter um patrimônio superior a 60 mil dólares lá nos Estados Unidos, você precisa começar a se coçar para traçar um planejamento sucessório. Existem 3 formas de você minimizar ou até zerar o Estate Tax. A primeira forma é realizar uma contratação de um seguro de vida lá nos Estados Unidos. Durante o planejamento sucessório, muitos investidores optam por contratar um seguro de vida no valor do imposto devido, ou pelo menos uma parte dele. Com isso, o valor do seguro é utilizado para cobrir o imposto sobre o patrimônio após o falecimento, permitindo que os herdeiros recebam os ativos sem que uma parte significativa seja comprometida. Existem várias opções de seguro que podem ser ajustadas às necessidades de cada investidor, então é recomendável buscar a orientação de um profissional para definir a melhor cobertura. A segunda maneira de evitar ou reduzir o Estate Tax é através de doações em vida. Nos Estados Unidos, ao realizar doações em vida, os ativos são divididos em intangíveis, como ações,
títulos de renda fixa e ETFs, e tangíveis, como por exemplo imóveis, joias e carros. Doar ativos intangíveis, como ações, anula a alíquota. Essa é uma opção interessante para quem quer transferir o patrimônio aos poucos e reduzir o impacto do imposto sobre a herança. Novamente, é importante fazer isso dentro de um planejamento bem estruturado com um profissional. E a terceira e mais comum solução para evitar completamente o estate tax é a criação de uma offshore, uma empresa sediada num país com vantagens fiscais, como as Ilhas Caimã ou as Ilhas Virgens Britânicas, onde não há imposto sobre herança, imposto sobre renda, nem imposto sobre o ganho de capital. Isso evita o estate tax, porque em vez de você ser o proprietário direto dos ativos, a empresa passa a deter o patrimônio. Em caso de falecimento, a empresa continua operando normalmente e os herdeiros podem assumir participação societária de forma rápida e sem burocracia. Agora, é importante ressaltar que a abertura de uma offshore é uma prática totalmente legal e está dentro dos conformes, desde que devidamente declarada à Receita Federal. Embora seja uma estrutura comum entre os investidores, muitos a associam a escândalos devido ao uso indevido por parte de algumas figuras públicas. Mas abrir uma offshore é uma estratégia legítima para planejamento patrimonial e sucessório. Sobre os custos, é bom ter em mente que a criação e manutenção de uma offshore envolve algumas despesas. Eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo, cheguei a conversar com algumas empresas especializadas na criação dessas estruturas e pensando numa estrutura extremamente enxuta, com 1 a 2 sócios, o custo de abertura é de aproximadamente $7.000 e o custo de manutenção anual é de $2.500. Portanto, na minha visão, a abertura de uma offshore começa a fazer sentido a partir de um patrimônio de aproximadamente $200.000, quando os benefícios fiscais passam a compensar os custos de operação. Mas isso parte dos objetivos de vida de cada pessoa e cada caso é um caso. Pessoal, acredito que eu consegui cobrir tudo sobre o imposto de renda e investimentos no exterior nesse vídeo. Eu ainda pretendo dar continuidade no assunto com uma série de tutoriais mais práticos, mostrando como usar os programas da Receita Federal para fazer a apuração do imposto de ganho de capital no exterior e gerar a DARF para recolhimento, bem como preencher todos os campos da sua declaração anual de imposto de renda da forma correta, com o intuito de informar todas as suas movimentações lá fora. Se você está interessado num conteúdo como este aqui no canal, comenta aqui embaixo, eu quero a continuação. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse for o caso, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, pois me ajuda muito a continuar fazendo conteúdos como este aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal.